Retornando às nossas atividades, alguns lembretes que são importantes. Primeiro, no final do nosso evento, em torno de 5 horas, nós teremos uma rodada entre proponentes e parceiros, no sentido de estabelecerem algum diálogo, ok? Também, nós vamos disponibilizar todas as apresentações em pendrive. No intervalo da tarde, nos entreguem os pendrives que a gente faz a cópia. Solicitamos também a lista de presença, que todos preencham a lista de presença, porque ele é um instrumento de contato entre o banco, entre o fundo e vocês. Também as perguntas. É importante que as perguntas sejam registradas, porque elas vão fazer parte do site da chamada, aonde as dúvidas que surgirem com vocês serão esclarecidas para outras pessoas que não estão podendo participar dessa oficina. Então, é muito importante que vocês coloquem as dúvidas por escrito, para que a gente possa reproduzir elas lá no site, ok? Então, dando continuidade à nossa programação, uma apresentação específica sobre a que se propõe essa chamada pública. Por favor, Fábio. Voltamos ao nosso velho. Eu pedi aqui para o Reginato, para ele entrar no site do Fundo Amazônia, para mostrar para vocês aonde que estão as informações sobre essa chamada pública. Esse aqui é o novo site do Fundo Amazônia, que eu fiz a propaganda mais cedo. Aqui nós temos aquele mapa interativo, mas vamos direto ao ponto. Reginato, por favor, entre aqui no menu aqui em cima. Por gentileza. Ótimo, aqui tem como apresentar projetos, bem no centro, chamadas públicas, sobe um pouquinho, aí, chamada pública. Maravilha. Aí, nesse verde, na primeira, chamada pública, recuperação da cobertura vegetal. Tá? Então, aqui, essa é a página no site do Fundo Amazônia, a página exclusivamente da chamada pública. Desce um pouquinho, pode agora para deixar, já está na página. Não, vai descendo, só o cursor, pode descer o cursor, por gentileza. Então, aqui a gente encontra o edital, a gente encontra o roteiro, e a gente vai ter um espaço aqui para conversar especificamente sobre o roteiro. Né? O roteiro é aquele documento em Word, no qual o proponente escreve o seu projeto e envia protocolo no BNDES. Nós temos aqui a planilha de orçamento, a planilha de Excel, onde também teremos um espaço aqui para conversar sobre essa planilha. Tá? Uma declaração de que preenche requisitos que estão no edital. Desce um pouquinho mais, por gentileza. Aqui nós temos os mapas de prioridade espacial. A gente vai falar um pouquinho disso tudo ao longo do dia. Tá? Só estou apresentando aonde que no site pode ser encontrado essas informações. Então, aqui nós temos a parte dos municípios prioritários, das bacias hidrográficas prioritárias. Aqui a gente encontra o guia de elaboração de orçamento do Fundo Amazônia, que é um guia absolutamente essencial para que, na hora que seja preenchido a planilha de Excel do orçamento, seja consultado esse guia, tá, de como deve ser feito. Tá? E aí, Reginato, vou pedir só para você abrir e deixar em aberto, não o guia, não, o próprio edital. Sobe um pouquinho, por gentileza. Ali, veja aqui o edital da chamada, lá em cima, só sobe mais, aí. Isso. E aí já desce até o anexo, por gentileza. E deixa no anexo e depois a gente retorna para o PowerPoint. Vai descendo. Pronto, aquele comecinho do anexo, você deixa aí, pronto. Aí vamos para o PowerPoint, que depois eu vou abordar essa questão aqui.
Então, a ideia agora, pessoal, é apresentar em linhas gerais a chamada pública, tá? Para a gente começar as nossas discussões e poder passar também a palavra para vocês, né? Ouvir quais são as dúvidas, a gente poder ter um espaço aí de bate-papo em relação a isso. Tá? Então, vamos lá. Chamada pública, recuperação da cobertura vegetal. Aqui um sucinto contexto, eu vou passar muito rapidamente, que já foi bastante até explorado pela Márcia do Ministério, mas o grande contexto ali é o novo Código Florestal, né, com a obrigatoriedade da inscrição dos imóveis no Cadastro Ambiental Rural, e aí com a identificação de passivos de reserva legal e de área de preservação permanente, passivos esses a serem recuperados, né, com a adesão ao PRA, ainda que a adesão ao PRA seja facultativa, né, e ela apresente aí benefícios para quem faz essa adesão, mas o firmar o termo de compromisso da recuperação dessas áreas é obrigatório. Né? E aí, nos termos de compromisso, a gente pactua aí o cronograma e também as técnicas que vão ser utilizadas na recuperação da cobertura vegetal. Os grandes desafios que nós temos são, primeiro, é o enorme passivo de área de preservação permanente e de reserva legal que nós temos. São a estimativa de 21 milhões de hectares, sendo 8 na Amazônia. A maior parte disso, a gente sabe, está localizada em pequenas, em médias e grandes propriedades, né? E aí é importante já fazer aquele adendo de que o público-alvo do Fundo Amazônia são os pequenos, são as propriedades, as comunidades tradicionais, são os indígenas, são os assentados, são os agricultores familiares, assim como instituições públicas também, né? Então, para os grandes e médios, a gente não consegue apoiar com os recursos não reembolsáveis do Fundo Amazônia. Existe uma farta linhas de crédito, né, para esse público, né? Então, esse recurso não reembolsável na política pública, ele está sendo destinado aí para os mais frágeis, por assim dizer, né, que é o público-alvo do Fundo Amazônia, lembrando que os benefícios dos projetos do Fundo Amazônia precisam ser benefícios coletivos, públicos, né, ou se apropriados de forma particular, que seja por esse público, que é o público-alvo do Fundo Amazônia que eu mencionei agora. Tá? Então, aí, como desafio do Brasil, ainda temos essa questão das grandes e médias propriedades, temos a questão das NDCs, né, de 12 milhões de hectares até 2030, que é a meta que o Brasil determinou nacionalmente, né? Para atingir essa meta aqui, que é uma meta muito desafiadora, a nossa ideia é que haja uma curva exponencial na recuperação, né? A gente não vai ter uma recuperação de forma linear, ano a ano, até 2030, de forma igual todo ano. A gente não tem hoje uma cadeia produtiva do setor da recuperação estruturada como nós pretendemos ter mais à frente. Então, a ideia é que agora a gente comece recuperando um número menor de áreas e que até 2030 isso cresça exponencialmente. Tá? Então, um dos objetivos dessa chamada também é a estruturação técnica e gerencial da cadeia produtiva do setor, né? E projetos estruturantes no âmbito do Fundo Amazônia, né? A gente tem procurado aí apoiar projetos robustos e é isso que a gente quer fazer nessa chamada pública. Aqui é só para dar uma ideia, não é para se ater aos números, mas para dar uma ideia de apoio do BNDES já realizados a projetos de recuperação da cobertura vegetal. Então, o Departamento de Meio Ambiente, né, que eu brinco que é o nosso departamento irmão ao Departamento de Gestão do Fundo Amazônia, o DEMAN, já lançou chamadas públicas da Mata Atlântica, né, seleção aqui de 26 projetos. O próprio Fundo Amazônia tem seus projetos de balcão, em diversos deles têm componentes, que são componentes de recuperação de áreas degradadas, né, desmatadas e degradadas, e aí esses valores aqui envolvem outras ações também, né, não apenas de recuperação, e temos também as linhas reembolsáveis aí destinadas para as empresas, né, tudo isso no âmbito do apoio do BNDES. Tá? Então, o que a gente busca aí no âmbito dessa chamada pública?
A gente busca avançar nas metas da NDCs brasileiras, apoiar um processo de regularização ambiental, com a recuperação desses passivos, as propriedades se regularizam ambientalmente falando, apoiar projetos estruturantes com benefícios ambientais e sociais e econômicos também, e fomentar a cadeia produtiva de recuperação. Tá? Essa é a linha geral do que a gente busca. Então, entrando propriamente dito aí na parte da chamada. Objetivo: apoiar projetos de recuperação da cobertura vegetal, contribuindo para a estruturação técnica e gerencial da cadeia produtiva, né, com a regularização ambiental de propriedades rurais, proporcionando benefícios econômicos, sociais e ambientais. Então, quais são as áreas passíveis de serem recuperadas no âmbito dessa chamada? Estamos falando de possibilidade de recuperar áreas em unidades de conservação de posse ou domínio público, em assentamentos da reforma agrária e territórios quilombolas, e aí estamos falando de reserva legal e estamos falando de área de preservação permanente. Podem ser recuperadas áreas em terras indígenas e em propriedades privadas, né, propriedades ou posses rurais, de até 4 módulos fiscais. Então, é aquela linha do apoio do recurso não reembolsável do Fundo Amazônia para os pequenos, né, para até 4 módulos fiscais. E aí também estamos falando de reserva legal e de área de preservação permanente. Tá? Então, esse são as possibilidades territoriais. O valor total da chamada é de até 200 milhões de reais. Tá? A ideia é selecionar até 5 projetos a serem encaminhados para análise do banco. A gente vai ver os trâmites, né, do processo, do fluxo dessas chamadas, a gente vai ver isso em breve. A gente vai montar um cadastro de reserva de mais 5 projetos. Então, são 5, com mais 5 no cadastro de reserva. O prazo de execução dos recursos do projeto é de até 60 meses, então são 5 anos de projeto. Isso, comparativamente com a média de projetos, com o prazo dos projetos do Fundo Amazônia, é bastante superior. Né? A maior parte dos projetos são projetos de 3 anos, alguns até de 2, alguns poucos de 4. Então, a gente está buscando aí projetos mais longos, porque são áreas grandes a serem recuperadas, né? E essas áreas grandes a serem recuperadas são áreas mínimas de 3.000 hectares. Tá? Importante dizer que esses 3.000 hectares não precisam ser contínuos, então você pode ter áreas em diferentes territórios, né? E uma informação também relevante, até no slide anterior, quando a gente mencionou a parte, por exemplo, de propriedades privadas, até 4 módulos, é a questão do que será exigido em termos de cadastro, do CAR. Né? O que vai ser exigido é a inscrição do CAR. Então, a gente não está colocando aí a validação, né? A análise e a validação por parte das OEMAs, né? Dos órgãos estaduais de meio ambiente, né? Das secretarias. A gente não está exigindo que o cadastro ambiental rural já tenha sido validado pelas OEMAs, mas a inscrição no CAR é importante, tá? É necessária. Onde se aplica, né? Terras indígenas, por exemplo, isso não se aplica. Da parte da participação, quem pode ser um proponente dessa chamada pública? Quem pode protocolar um projeto junto ao BNDES? Né? São associações civis, cooperativas e fundações de direito privado. Tá? Em uma das oficinas, a gente teve a pergunta se um Estado não poderia apresentar um projeto. Né? A resposta é que não. Mas um Estado ele pode vir com um projeto estruturante, naquela modalidade operacional de estruturante, né? Lembrando que eu dividi entre as modalidades estruturantes ou chamadas públicas. Se um Estado tiver um interesse em apresentar um projeto estruturante, ele pode apresentar um projeto, não precisa participar dessa chamada pública. Tá? Então, esse aqui é o público que pode apresentar projetos. E algumas observações. Essas instituições têm que estar formalmente constituídas há pelo menos 2 anos.
Não podem ser apoiados outros tipos de pessoas jurídicas e pessoas jurídicas cujo objeto social não seja compatível com o objeto da chamada, né? Então, a gente tem que analisar se tem compatibilidade. Não havendo compatibilidade do objeto social, a gente também não pode concorrer nessa chamada pública. Tá. E aí uma parte importante que o edital chama a atenção, estabelece no item 4.5, aliás, lá fora, naquela mesa que tem ali fora, tem alguns exemplares, né, de edital e de roteiro, impressos, então quem quiser pegar lá para acompanhar, enfim, olhar, tem vários exemplares ali impressos, lá disponíveis. Mas o proponente poderá apresentar, e aí o item 4.5, onde eu estava falando, menciona isso, poderá apresentar o estabelecimento de parcerias na sua estratégia, né, parcerias necessárias para o alcance dos objetivos, né? Ou seja, a implantação do projeto pode ser realizada por meio de arranjos com entidades parceiras. Então, por exemplo, eu sou uma organização do terceiro setor, eu sou uma associação civil, ou uma cooperativa, uma fundação, e eu não tenho uma capacidade de sozinha recuperar uma área de 3.000 hectares, que é uma área grande. A gente prevê, né, que parcerias possam ser apresentadas, e aí vai depender de cada estratégia, né? Por exemplo, poderia ser, olha, uma outra organização do terceiro setor, uma ONG, pode ficar responsável pela gestão disso em uma outra área. Eu cuido de 1.000 hectares, uma organização parceira que eu já conheço, eu já sei que ela faz um bom trabalho em determinada região, que ela tem uma inserção naquela região, e ela vai fazer o equivalente ao meu trabalho, só que em outra região. Ela vai gerir ali a recuperação de determinada região em que ela tem experiência, em que ela já trabalha, em que ela já conhece o público-alvo, em que ela já tem uma inserção, né? Mas é muito importante que a gente deixe muito claro que a responsabilidade perante o BNDES, perante o contrato, né, e todas as obrigações que o contrato estabelece, essas obrigações são do postulante, são do proponente, né? É de uma instituição. Então, ainda que exista um arranjo de parcerias ali com outras organizações do terceiro setor que trabalham em outras regiões e, com isso, consiga ter uma abrangência territorial maior, mas toda a parte de prestação de contas junto ao BNDES, toda a responsabilidade pelos recursos financeiros, tudo isso cabe à instituição central. Então, é importante que a gente tenha em mente que muitas parcerias, né, por um lado, também pode trazer um aumento de risco para o proponente, porque no caso de um dos parceiros não gastar os recursos adequadamente, ou não prestar conta, ou não enviar os dados de monitoramento, os indicadores, enfim, falhar em alguma desses aspectos, que são aspectos importantes, né, de prestação de contas, a responsabilidade perante o BNDES é dessa instituição que está contratando junto ao banco. Então, é importante que tenha-se clareza sobre o papel, o importante papel dessa instituição proponente. Tá? E aí os arranjos de parcerias, cada instituição vai apresentar os seus arranjos, que vão ser analisados primeiro por uma comissão e depois pelo BNDES, conforme o fluxo que a gente vai ver de avaliação de projetos, que nós vamos ver agora nesse slide. Então, como se dá o fluxo de avaliação dos projetos que serão recebidos? Aliás, esses projetos poderão ser recebidos até o dia 10 de agosto, né? Houve uma prorrogação da data originalmente prevista, que era até o dia 6 de junho, então já houve essa prorrogação, ela já foi formalizada, essas informações estão na página da chamada pública que eu mostrei para vocês no site do Fundo Amazônia. A gente pede que vocês, de tempos em tempos, visite a página, porque se houver novidade, se houver eventualmente alguma nova prorrogação ou alguma mudança, qualquer que seja no edital ou qualquer nova informação, ela será divulgada nessa página que a gente mostrou para vocês, né, na página da chamada pública no site do Fundo Amazônia. Né? Então, hoje o que está valendo é que o BNDES poderá receber as propostas até o dia 10 de agosto.
Tá? Isso significa, no envio do correio, que até o dia 10 de agosto tem que ser protocolado. Tá? A proposta pode chegar depois disso no banco, mas a gente vai ter que olhar que o protocolo vai ter que ser feito até, no máximo, o dia 10 de agosto. E aí abro também um parêntese para fazer um encarecido pedido para vocês, que é de, não deixarem para a última hora. Tá? A gente já teve caso de projetos que foram enviados no último dia e que o correio extraviou e esse projeto nunca mais foi encontrado, e a gente não pode receber depois disso, né, um novo envio de projetos. Assim como a gente pede também encarecidamente que vocês verifiquem se todos os documentos que são necessários, que constem, isso está até no item 6.4 do edital, né, os documentos que são necessários para serem enviados nesse primeiro momento, né? Se documentos não estiverem na proposta, eles não podem ser enviados depois. Então, a gente já teve casos de, infelizmente, abrir a proposta, dar uma olhada ali, ver que é uma ótima proposta, em chamadas anteriores, né? Ver que é uma ótima proposta, mas não veio, por exemplo, o arquivo eletrônico, um pendrive, ou um CD, ou um documento, e aí a gente ser obrigado a não habilitar, né, para a próxima fase uma proposta que nos parece ser ótima, no primeiro momento. Então, ficam esses dois pedidos encarecidos para vocês, para que um trabalho árduo, que a gente sabe que montar, estruturar um projeto desse porte, com diversas articulações, isso dá muito trabalho, isso não pode ir por água abaixo, porque faltou a checagem da lista de documentos que vai no envelope para o BNDES, ou porque foi enviado em cima da hora e aí houve um extravio, não faz nenhum sentido. Então, gostaria aqui de fazer esse pedido, que vocês atentem bastante para essas questões, para não ter um trabalho desperdiçado. Tá, então, fechado esse parênteses, vamos aqui à parte de como funciona a seleção desses projetos. São 4 etapas, gente. Primeiro, a gente recebe o projeto e aí tem essa parte da checagem, justamente, dos documentos, se todos os documentos que precisam estar lá realmente estão, né, não podendo ser recebidos documentos posteriormente. E o BNDES também faz uma avaliação cadastral preliminar da instituição, de seus dirigentes, para identificar algum risco à execução do projeto. É uma análise preliminar, depois isso é feito de forma mais aprofundada à frente. E, a partir daqui, a gente já habilita algumas propostas e, infelizmente, acaba desabilitando outras. Adoraria que todas cumprissem todos os requisitos e que a gente não precisasse desabilitar nenhuma. Tá? Mas essa é uma primeira fase de habilitação. Na sequência, a gente tem a classificação e seleção de proposta para análise da comissão. Eu já vou passar esse slide, depois eu volto no anterior, só para mostrar a composição dessa comissão. Uma comissão com 5 instituições, 10 membros, 2 indicados pelo Ministério do Meio Ambiente, 2 indicados pelo Serviço Florestal Brasileiro, 2 indicados pela bancada do COFA, referente aos estados, né? Então, a bancada dos estados do COFA, dos 9 estados da Amazônia, vai indicar, vai decidir, de alguma forma, e vai indicar 2 representantes, tá? 2 indicados pela bancada da sociedade civil do COFA, sendo que um deles, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, isso foi decidido até por uma questão de... É uma área que enseja muita pesquisa, né, bastante nova, e aí a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência contribui, tem muito a contribuir com essa temática recente, que está sendo constantemente pesquisada, né, e 2 indicados pelo BNDES. Tá? Então, essa comissão vai ser responsável por essa segunda etapa aqui de classificação e seleção da proposta. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai avaliar os critérios que a gente vai apresentar daqui a pouco. Tá? E com base nos 6 critérios que serão apresentados, vai estabelecer notas para cada um dos critérios, e aí, no final dessa etapa, haverá um ranking da nota da proposta mais bem pontuada até a proposta menos bem pontuada. Tá? Na sequência, as mais bem pontuadas, as 5 propostas mais bem pontuadas, mantendo esses 5 no cadastro de reserva,
vão passar por um processo que é um processo padrão do BNDES, e aí funciona para qualquer tipo de projeto que chega no BNDES, que é o enquadramento e, na sequência, uma análise técnica e jurídica. O enquadramento é uma análise feita por um comitê interno do BNDES, que é chamado de Comitê de Enquadramento e Crédito, que é composto pelos superintendentes do banco, e que analisam se os projetos estão alinhados com as políticas operacionais do banco, com as políticas públicas, com alguns regramentos, né, com alguma avaliação de risco também. E aí, esse projeto sendo enquadrado, significa que o BNDES vai gastar, aí sim, tempo e recurso para fazer uma análise mais aprofundada, tá? Uma análise com ida a campo, uma análise com uma intensa troca de informações com os beneficiários, né? Uma análise em que é feito também um detalhamento do projeto, né? Então é importante segregar, separar bem essas duas etapas de análise. Uma da comissão, a comissão não vai entrar em contato com os beneficiários, a comissão não vai fazer visita a campos, não vai entrar para tirar dúvidas, a comissão vai analisar os documentos recebidos, tá? Haverá uma declaração de veracidade das informações que foram prestadas, mas essas informações serão depois checadas em maior profundidade pela equipe técnica e jurídica do BNDES. Então, importante ter essa clareza, né, da forma de análise da comissão e do banco. Tá? A do banco ela é bastante mais aprofundada, longa, com muito mais com trocas, né, porque na anterior não tem, e com visitas a campo, inclusive. Os critérios classificatórios são 8 critérios, cada um com peso, eles estão aqui na tela, né? E existe um detalhamento maior desses critérios no item 1, no anexo 1 do edital. Tá? Então, vamos passar aqui muito rapidamente, até porque o roteiro, que é aquele documento em Word, no qual vocês vão escrever a proposta, né, e vão mandá-la para o BNDES, a gente vai ver, a gente vai passar depois desse documento, o roteiro, mas a gente vai ver que boa parte dele são campos que fazem remissão aos subcritérios que estão aqui. Então, o que são os subcritérios? Eu vou até pedir para o Reginato passar ali naquela parte que eu pedi para ele deixar preparado lá no edital, mas o edital ele estabelece no seu anexo 1, ele mostra lá os seus critérios e ele coloca os subcritérios. Importante mencionar que os subcritérios não recebem por si só notas. Tá? Os subcritérios eles estão aí, que é para orientar tanto os proponentes quanto também a equipe da comissão de seleção de projetos do que deve ser avaliado para cada um desses critérios. Então, as notas serão estabelecidas apenas para os critérios, e os subcritérios que não recebem nota servem para subsidiar a análise dos membros da comissão. Né? Então, aqui a gente vê, só para, a gente não vai passar isso aqui tudo, mas a título de exemplificação, a gente tem aqui, o primeiro critério, que é a capacidade gerencial e organizacional do proponente, vai ser avaliado se a experiência na gestão de recuperação, e aqui tem aspectos a serem observados pela comissão. Tá? Então, existe um detalhamento aqui para cada um daqueles 8 critérios. E aí, a gente não vai abordar isso aqui agora, quando a gente for passar pelo roteiro, vai ter um campinho, é praticamente um campinho para cada um desses subcritérios aqui, para que os proponentes possam aí expor, né, as suas experiências, as suas propostas, as suas estratégias, enfim, no roteiro. Pedir para retornar ali para a parte da apresentação. Né? Mas, enfim, são 8 critérios. O mais importante deles, em termos de peso, é a parte gerencial e organizacional do proponente. Né? A gente está falando aí, na média, são 200 milhões de reais. E a gente estava falando de 5 projetos, então dá, na média, aí, 40 milhões de reais por projeto. Ressalta-se que não tem um valor máximo ou um valor mínimo de projeto. Tá? Não tem um teto nem um piso. Então, eu falei aqui de um valor médio, mas assim como também não tem um limite máximo de área a ser recuperada. Então, o que existe
São até 200 milhões de reais para ter 5 projetos, para recuperar cada uma área mínima de 3 mil. Pode ter um projeto com uma área de 6 mil, de 10 mil, né? No limite, poderia ter um projeto único de 200 milhões para recuperar uma área gigantesca. A questão é ter instituições com capacidade de gerir esses projetos, né? Então, a necessidade de gestão, de uma boa governança, é o que nos fez colocar maior pontuação na capacidade gerencial e organizacional do proponente. Na sequência, o segundo aspecto é a parte das atividades técnicas de recuperação propriamente dita, né? Qual que é a capacidade desse proponente e de seus parceiros, né? Eu dei um exemplo de uma proposta que poderia ter uma ONG parceira que trabalha em uma outra área em que ela já tem maior inserção, ela já tem uma maior conhecimento, e aí a gente pode analisar também qual que é a experiência dessa organização, também nessa parte das atividades técnicas, né? Na sequência, nós temos a questão dos custos. Então, como é o principal objetivo de cada um desses projetos? É a recuperação de 3 mil hectares. A gente consegue pegar e ver qual que é o valor que está sendo solicitado ao Fundo Amazônia e dividir aquilo pelo número de hectares que está sendo proposto, né? E poder fazer uma comparação direta entre os projetos, levando-se em consideração as diferentes técnicas de recuperação, né? Sabemos que diferentes técnicas possuem diferentes custos, né? O custo de uma condução da regeneração natural é naturalmente muito mais barato do que um plantio total, um enriquecimento, um adensamento, né? Então, quando a gente analisar os custos, a gente vai analisar os custos vis-à-vis as técnicas que estão sendo propostas. Tá? Depois tem a questão da prioridade espacial, né? Eu até mostrei no site da chamada pública ali, aonde que a gente encontra, são 3 subcritérios, né? Está muito bem definido no edital e vocês vão ver também no roteiro, que é uma parte de bacias hidrográficas prioritárias, uma parte dos municípios prioritários, são os municípios que estão listados, é uma lista que o Ministério do Meio Ambiente periodicamente emite, né? Dos municípios prioritários para a questão de desmatamento, aqueles que estão com maiores taxas de desmatamento, assim como aqueles que estão com desmatamento controlado, né, que são municípios que saíram daquela lista, mas que ainda precisam de um olhar atento para que eles não voltem para aquela lista, né, e assim como também é um estímulo para que eles conseguiram reduzir o desmatamento, mas que eles continuem tendo apoio. E tem também uma parte da prioridade espacial de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. Então, lá no site do fundo, a gente consegue achar os mapas, tem os shapefiles também dessas áreas prioritárias, né? Depois tem a parte aqui de a importância social e ecológica da recuperação naquela região, então uma avaliação daquela região, quais são as necessidades daquela região, o quanto que aquilo é importante para aquela população, o quanto que aquilo é importante para a questão dos processos erosivos daquela região, o quanto que aquilo é importante para a segurança hídrica, né, e alguns outros aspectos que estão bem definidos ali nos subcritérios. Depois a parte ali da cadeia produtiva, né, capacitação, geração de renda, né, com diagnóstico do que existe hoje em termos de possibilidade de fornecimento de mudas, de sementes, o que existe de infraestrutura de viveiro, como que o projeto vai fortalecer essa infraestrutura face às necessidades que o projeto apresenta, né, quais são os investimentos de infraestrutura que estão previstos, o quanto que isso vai agregar e o quanto que isso vai estruturar a cadeia, e o quanto que é o potencial de geração de renda, inclusive, dependendo das técnicas que vão ser utilizadas, né, de sistemas agroflorestais, enfim. É uma análise da cadeia, o quanto a cadeia ali vai ser fortalecida. O penúltimo critério é a parte das sinergias, e aí a gente vai olhar sinergias com o setor privado e com o setor público, né? E o 8º critério é a parte da inserção da temática de gênero e de juventude nos projetos, né? A Márcia muito bem relatou ali um exemplo, né, da inserção da questão de gênero na parte de coleta de semente, rede de sementes, né? Então, esse é um aspecto cada vez mais valorizado na sociedade, e aí não apenas no Brasil, quanto internacional também,
né? Essa questão dessa inserção, dessa importante inserção. E aí um lembrete, que é a chamada pública, prevê a possibilidade de reembolso das despesas de logística que os proponentes de projetos contratados tenham tido para a elaboração da proposta. O que eu quero dizer com projetos contratados? É que, infelizmente, não tem como o BNDES reembolsar aqueles projetos que não foram os projetos aprovados, né? A gente só consegue fazer qualquer tipo de reembolso ou desembolso, de uma forma geral, para aqueles projetos que tenham contratados. Essas despesas de logística são, por exemplo, isso está estabelecido no item 13 do edital, tá, pessoal? São, por exemplo, deslocamentos, hospedagens, alimentação, diárias, limitados a 1% do valor do apoio solicitado, né? E aí é necessário também, vai ser objeto também de uma análise do Fundo Amazônia, né? A gente trabalha com recursos públicos, então é sempre importante que tenha boas práticas de mercado, como a tomada de 3 preços sempre que possível, ou a justificativa por que um determinado a escolha não foi do preço mais barato, né? Não é obrigatório que seja o mais barato, desde que tenha uma justificativa que precisa ser analisada e aceita pelo banco, né? E aí eu não estou falando apenas dessa questão do reembolso, eu já estou falando de forma transversal dentro do projeto como um todo, né? A gente trabalha em linhas gerais com tomadas de preço, né? E se o mais barato não for escolhido, precisa haver uma justificativa técnica do porquê daquilo, né? Que vai ser analisada pelo banco e que pode ser aceita ou não, né? Ou então da impossibilidade de conseguir 3 orçamentos, de repente, em alguma região, alguma coisa assim, não tem nem a possibilidade, tá? Mas é sempre fruto, vai ser sempre analisado pelo banco, podendo ser deferido ou não, tá? Então, em linhas gerais, era isso. Queria apresentar esses grandes pontos para vocês. A gente vai ter agora uma parte de abertura para perguntas, comentários. Lembrando que, na sequência, a gente ainda vai ter uma exposição aqui sobre o roteiro, também com uma parte para as perguntas, após a apresentação dos roteiros, o mesmo valendo também para a apresentação sobre o orçamento, né, do Excel do orçamento, onde também teremos espaços aí para perguntas e respostas. Então, acho que teremos bastante espaço aí para um bate-papo. A gente é uma chamada nova para a gente também, então foi um desafio lançado para a sociedade, né? A gente não tem muita experiência no Brasil de recuperação de áreas dessa natureza, né, de áreas de agricultores, terras indígenas, maiores do que 3.000 hectares, né? São limitadas as experiências que existem hoje, né? Então, é um desafio que foi lançado para selecionar vários projetos maiores do que isso. É um desafio para nós do BNDES também, né? A gente, nas chamadas anteriores, tinham áreas de até 500 hectares naquelas outras chamadas. Então, vai ser, acredito eu, um grande aprendizado para a gente, para a sociedade em geral. A gente espera incorporar muitas melhorias em futuras chamadas, né? Esses 200 milhões de reais não vão resolver o problema de passivo ambiental da Amazônia, mas ele é um importantíssimo pontapé inicial que vai nos servir muito de subsídio para próximas chamadas, próximos projetos, mais à frente, em que, se Deus quiser, poderemos apoiar com recursos do Fundo Amazônia e recursos de outras fontes também. Tá bom? Obrigado. Ok, obrigado, Fábio. Mais essa etapa de apresentação. Temos 3 perguntas já encaminhadas. Há teto para custos com pessoal, com equipe? Deixa ele tomar uma aguinha antes para... A gente vai ver essa parte aqui, eu já vou dar a resposta, mas a gente vai ver essa parte quando a gente falar do orçamento, tá? Mas eu não vou deixar sem a resposta. A resposta é que a gente tem um limite de referência, um limite superior de referência,
de 35% para recursos humanos próprios, né? Depois a gente vai ver também que a gente fez algumas divisões por rubrica, itens de custo, né? Então, tem recursos humanos próprios, tem contratação de prestação de serviços especializados, a gente colocou também um limite de referência de 45%, somando recursos humanos próprios com prestação de serviços. Tem um limite referencial também de taxa de administração, mas eu acho que eu vou deixar para me aprofundar nessa questão no bloco de orçamento. Tá? Ok. Vamos às outras. As instituições que são impedidas de apresentar projetos podem ser parceiras? Olha, a parte das parcerias, ela é uma parte que a gente deixou em aberto para cada instituição apresentar a sua estratégia. A gente não consegue imaginar todas as possibilidades de parcerias que podem ser feitas. Tem parcerias que vão envolver recursos financeiros, tem parcerias que não vão envolver recursos financeiros. Você pode fazer uma parceria com o viveiro da Associação de Municípios sem que aquilo tenha nenhum custo para o banco, para o projeto, né, recursos do Fundo Amazônia. Enfim, há diversas formas de parcerias que são possíveis e que a gente nem sequer consegue imaginar todas. Então, a resposta que a gente pode dar em relação ao que pode e o que não pode, ela é uma resposta um pouco genérica, porque isso tudo vai ser objeto de uma análise, num primeiro momento pela comissão, e depois, no segundo momento, uma análise mais aprofundada, jurídica, técnica do fundo. Tá? Mas a resposta que eu daria para essa pergunta é que sim, o edital estabelece quais são o tipo de instituição, de pessoa jurídica que pode apresentar um projeto, que pode ser o proponente do projeto. Ele não estabelece a questão de instituições que não podem apresentar ser como parceiro, até porque parcerias têm várias formas de parceria, né? Na nossa cabeça também a gente tenta não confundir a questão da prestação de um serviço, né? Uma empresa privada, por exemplo, com finalidade lucrativa, que vai prestar um determinado serviço e que aí a gente divide um pouco, né? Assim, a gente entende mais parcerias como uma parceria com uma instituição do setor público ou uma outra ONG do terceiro setor, mas a gente não fechou, o edital não fecha exatamente o que pode e o que não pode. Isso vai ser objeto de análise, né, de cada uma das instituições. Então, a resposta objetiva a essa pergunta, né, as instituições que são impedidas de apresentar podem ser parceiras? A princípio, sim. E aí, cada estratégia de parceria vai ser analisada. Tá? Vamos para a próxima. O mercado cobra de 20 a 25 mil o hectare restaurado. Nesse edital, o valor médio de restauração é 13 mil. Como será a necessidade de monitoramento? Bom, a questão de custos, existem custos. Eu não acredito que, por exemplo, a condução da regeneração natural, em boa parte da Amazônia, né, a gente pode lembrar que a Amazônia é um bioma em que tem muitas áreas com muito potencial de recuperação com a condução da regeneração natural, né, em que você cerca a área, ela tem uma capacidade de se regenerar por conta própria ou com poucos tratamentos, e aí a gente consegue ter custos significativamente menores do que os apresentados ali, né? Então, vai fazer parte da análise do projeto uma análise de custo vis-à-vis quais são as técnicas que vão ser apresentadas. Existem inúmeras experiências com valor por hectare bastante inferiores a esse valor que consta aqui nessa pergunta. Tá? Em relação à necessidade de monitoramento, é algo que está previsto no edital, né? Tanto o monitoramento ao longo do projeto, quanto também uma estratégia de manutenção dessas áreas após o fim do projeto. Né? Vocês podem notar em um dos subcritérios
né? Tem um especificamente para essa parte de monitoramento e de manutenção. Tá? Então, mas assim, essa questão do custo aí, dá para conseguir custos menores do que isso, dependendo da técnica. Também dentro de monitoramento. O monitoramento será feito pela proponente. E como isso será validado? Bom, isso é uma questão da análise. Tá? Esse detalhamento, a gente não vai definir 100% já nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento vai ser apresentado qual que é a estratégia do proponente para a questão do monitoramento, e o BNDES tem suas formas de monitorar também. Tá? A evolução. Por exemplo, com imagens de satélites que nós temos acesso. Então, a gente vai estar de olho vivo aí na recuperação da área ao longo do tempo. A gente consegue ver com imagens precisas de satélites, por exemplo, além de visitas a campo. E aí, na verdade, a gente está pedindo, demandando que essa estratégia de monitoramento parta do proponente, né? Mas, seguramente, vai ser feita um monitoramento por parte do BNDES. A gente até coloca também no edital, em um dos subcritérios lá, a gente pede uma lista de indicadores que vai ser acompanhado, né, uma proposta, isso depois é refinado na análise. Tá? Então, isso é uma parte muito importante, dizer que essa questão vai ser refinada na análise. Tá? Então, deixa eu ver se eu respondi. Monitoramento será feito pelo proponente. E como isso será validado? Isso vai ser vai ser definido melhor na análise, mas primeiro vem uma proposta, e aí a gente vai ver como que o banco vai conseguir validar e acompanhar isso. Mas existem diversas formas possíveis que a gente vai ter oportunidade de definir melhor na análise. Quem pode ser parceiro ou prestador de serviço? Qual a diferença entre eles? Eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso, tá? Mas assim, o edital em si ele não estabelece isso de forma clara, porque ele deixa realmente aberto para a apresentação das estratégias, né? A gente não imagina exatamente todas as possibilidades que estão aí. Então, uma resposta nesse sentido, que eu dei aqui agora, pode limitar muito o entendimento. Tá? Eu entendo, procuro entender da forma como uma prestação de serviço, de uma empresa. Vou contratar, por exemplo, vou dar um exemplo bem simplista. Eu vou comprar arame para cercar a minha área. Meu fornecedor de arame, provavelmente uma empresa que eu vou cotar 3 preços, empresa A vende arame, empresa B vende arame, empresa C vende arame. Aquilo ali não me parece ser uma parceria, me parece ser uma contratação, uma prestação de um serviço. Uma organização, aquele exemplo que eu dei, uma organização que vai ser o responsável, uma organização do terceiro setor que vai ser responsável pelo gerenciamento da recuperação de uma determinada área, que é uma área que eu não tenho tanta experiência, que eu vou trabalhar mais aqui, uma outra organização vai trabalhar numa outra área, aquilo ali se caracteriza mais como uma parceria. Mas o edital não definiu isso, não tem uma parte ali que define exatamente. Então, vai ser analisado no caso a caso, no bom senso, na parte da coerência que a proposta tem que ter. Eu acho que o principal é isso, vai ser observado qual é a coerência da proposta, tá? Mas, de fato, não houve uma definição clara do que pode e o que não pode, isso vai ser objeto da análise do projeto. O importante é ser coerente, o projeto ter coerência. Também nessa mesma direção, e acho que já respondido, é possível ter uma empresa privada como parceira? Eu não consigo vislumbrar exatamente uma empresa privada, não posso dizer que não é possível, não quero, de novo, ser taxativo aqui, que a gente não pensou em todas as possibilidades. Eu acho que a gente precisa analisar o caso a caso, entender melhor a proposta, ler a proposta em um contexto maior, como um todo, para entender ali as peculiaridades. Tá? Mas, de uma forma geral, me parece que uma empresa privada se caracterizaria melhor como uma fornecedora, né? uma prestadora de serviço, uma fornecedor de algum insumo. Mas, de novo, eu não quero ser taxativo aqui na proposta, até porque, quando eu estou falando isso, eu estou falando muito pensando na utilização de recursos do Fundo Amazônia.
parcerias que não onerem o projeto com os recursos, né, que estão sendo solicitados, essas podem de todas as naturezas, né? Uma empresa privada pode ser um parceiro, inclusive, fornecendo alguns itens de forma gratuita por uma questão de responsabilidade socioambiental, uma política de marketing, enfim, naturalmente isso pode, né? De novo, não pensamos em todos os arranjos possíveis e tem que ser olhado caso a caso. Mas se uma empresa quiser, de alguma forma, contribuir ali, qualquer contribuição, qualquer parceria nesse sentido, né, pode ser benéfica. Não necessariamente a parceria vai envolver recursos financeiros do projeto. O que a gente quis deixar foi em aberto para que as instituições pensem na sua realidade e tragam aí a sua proposta. Tá? Lembrando aí que os recursos do Fundo Amazônia, né, são recursos com o público-alvo de comunidades tradicionais, né, e que os bens precisam ser bens coletivos, públicos, né, ou voltados para aquele público-alvo específico do fundo. Sugestão: prever um seminário de intercâmbio dos projetos selecionados. É uma sugestão interessante. A gente quer, inclusive, aqui nessa oficina, né, ter um espaço para que instituições possam conversar, né? A gente vê que aquele quadro ele é uma provocação nesse sentido, né, das organizações que se enxergam. Aquilo ali não é definitivo, tá? Quem colocar ali que pretende ser uma proponente ou pretende ser um parceiro, aquilo ali é só uma forma de começar e refinar as articulações entre as instituições aqui presentes, né? Essa oficina vai ser transmitida também, então outras instituições podem ter ciência disso, né? E o próprio prazo dessa chamada pública, que está sendo um prazo bastante longo, né? Essa chamada ela foi lançada na COP, né, em novembro do ano passado. Ela tem um prazo grande, justamente porque a gente imagina que muitas articulações sejam necessárias para recuperar uma área tão grande, né? Então, qualquer sugestão nesse sentido aqui de intercâmbio, tanto de projetos antes de serem selecionados, né? Aqui a gente está falando, a sugestão fala de projetos selecionados, mas é uma sugestão interessante. A gente vai levar isso para casa, para pensar e ver o que é possível de se propor. Agradecemos as sugestões. Restauração de estágio médio para estágio avançado, vale? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, estágio médio para estágio avançado. O projeto ele prevê, né, a recuperação de uma determinada área mínima, e a gente sabe que em 5 anos não dá para a gente ter 3.000 hectares de floresta já pronta, né? Mas por isso mesmo que é importante que a gente tenha uma indicação, inclusive, de como é que aquela restauração, aquela recuperação vai se dar após a conclusão do projeto, né? Como é que aquilo ali vai ser monitorado ou cuidado, né? Qual que é a estratégia ali para manter essa recuperação após. Se quem fez a pergunta quiser depois complementá-la, que eu acho que talvez eu não tenha entendido muito bem o estágio médio para estágio avançado vale. Mas, enfim, alguém quer complementar? Quem fez essa pergunta, por favor? Pois não. Na Amazônia a gente chama de capoeira de Juquira, que seria uma floresta secundária num estágio inicial de regeneração. 2 anos, 3 anos. Você poderia usar uma área como essa, fazer um enriquecimento, alguma coisa assim, e contabilizar como área do projeto. Não é uma coisa que a instituição que eu trabalho tem interesse, mas eu já ouvi algumas instituições no Pará que estão interessadas no edital apresentarem essa como uma possibilidade, porque realmente, assim, nossa avaliação é que esse custo que já foi apresentado de R$13.000 é baixo, então as pessoas estão começando a buscar outras alternativas. Uma outra possibilidade que eu vi o pessoal comentando lá é você pegar uma área de monocultura, de cacau ou de açaí já instalada e transformar isso num sistema agroflorestal, e se isso contabilizaria. Isso é uma coisa que tem preocupado a gente. Obrigado.
Olha, o edital ele não estabelece especificamente isso, vai ser objeto de da análise da comissão, né? Agora, tem várias técnicas que estão previstas, o edital ele cita em determinados momentos a parte do enriquecimento, do adensamento, a gente vai ver isso no roteiro vai ter uma tabela que a gente vai colocar qual que é a previsão para cada uma das técnicas de tantos hectares, mas assim, esse caso a caso, do que exatamente está, isso vai ser objeto de análise da comissão, né? Um diagnóstico vai ter que ser apresentado de qual que é a área que está sendo proposta, né? E qual que é o estágio daquela área e o que se pretende fazer. Tá? Mas assim, o edital ele não é enfático e conclusivo em relação a isso. Isso vai ser objeto da análise inicialmente da comissão e depois do banco. Com essas perguntas que nós temos aqui ainda, a gente vai encerrar essa etapa, esse bloco, tá? Para que o Fábio possa iniciar a apresentação sobre o roteiro, ok? Seguimos então nas perguntas. Monitoramento de impacto extrapola as áreas objeto da restauração? Olha, quando a gente aí eu dividiria isso em dois momentos, tá? E aí, primeiro falando, a gente mais cedo falou do quadro lógico, né? Todo projeto do Fundo Amazônia, ele apresenta um quadro lógico, e aí nesse quadro lógico a gente faz o monitoramento, a gente estabelece indicadores, estabelece metas e faz o monitoramento. E aí, tanto a nível dos produtos e serviços, das entregas diretas do projeto, né, quanto também dos efeitos indiretos, que são efeitos que aí sim extrapolam a questão apenas do projeto, né, que o projeto visa a contribuir para um atingimento que ele sozinho não tem total gerência em cima disso. Então, nesse sentido, né, do quadro lógico, seguramente haverá indicadores que extrapolam o que o projeto sozinho consegue entregar. Tá? Mas quando a gente fala aqui do monitoramento ao longo do projeto, e aí a gente está falando do monitoramento realmente das áreas que está sendo proposta de serem recuperadas, né? Então, tem os dois, né? O monitoramento de impacto mesmo, a gente vai ver realmente o que o projeto também contribuiu para atingir. Mas tem a questão também do monitoramento exclusivo ali das entregas do projeto, aquela que o projeto tem gerenciamento em cima. Então, existem ambos. Restaurar cerrado na Amazônia Legal vale? E os campos naturais? A chamada ela é para a Amazônia Legal. Tá? Isso foi até uma mudança que aconteceu no próprio decreto de criação do Fundo Amazônia. Originalmente, o que era previsto era bioma Amazônia, né? O decreto depois ele foi alterado, saindo de bioma Amazônia para Amazônia Legal, ou seja, aumentou aí bastante a área. Por exemplo, o estado do Mato Grosso, apenas uma parcela menor era no bioma, e passou aí, salvo melhor juízo, a contemplar o estado todo, né? Nesse caso específico desse exemplo. Então, a Amazônia Legal em áreas de cerrado pode. Você pode ir na Amazônia Legal como um todo. Aqueles recortes prioritários que eu mencionei, na parte de bacias hidrográficas, de municípios prioritários e áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, são áreas prioritárias. Significa que elas vão ganhar uma maior pontuação na análise da comissão, mas não significam que sejam áreas exclusivas. Então, pode qualquer área nesse sentido dentro da Amazônia Legal. É isso que estabelece o normativo. Tá? Haveria possibilidade da proponente mais parceiros consultarem se o consórcio atende o item 1 para avaliar se vai ou não concorrer? Fazer uma consulta prévia. Olha, se o consórcio... na verdade, assim, eu não sei se um consórcio, estamos falando de um consórcio formalizado, não existe uma figura jurídica de consórcio, eu não sei se a pergunta é nesse sentido, mas, de qualquer forma, a figura jurídica, eu também não sei se se enquadraria numa daquelas, talvez a Aline possa me complementar, não sei se enquadraria em um daquelas 3 pessoas jurídicas, né? Se aquilo se enquadraria,
se esse consórcio tem pelo menos 2 anos, no mínimo 2 anos de formação, né, que também é um dos critérios, né, mas se o consórcio atende ao item, haveria possibilidade... Tem um do edital. Quem quer esclarecer essa pergunta, por favor? Com licença. Na verdade, eu vou só configurar uma situação. Eu sou da Unesp e tenho uma fundação. Não é exatamente dessa maneira que talvez a gente participe, mas a fundação em si ela não tem experiência em executar projetos na linha de restauração. Mas, via parcerias, eventualmente a gente conseguiria configurar parceiros que a fundação em si ela não tem experiência, mas ela tem experiência gerencial e via parcerias se isso atenderia o edital. Que um dos primeiros pontos é comprovar a capacidade gerencial e relacionadas ao teor do edital. Acho que seria isso. Não, perfeito. Agradeço o esclarecimento. Eu fiquei um pouco preso na questão da palavra do consórcio, né? Porque existe uma personalidade, uma personalidade jurídica de consórcio, então, mas a resposta é sim, tá? Para a pergunta. Quer dizer, no que a gente montou o edital, a gente imaginava que realmente não teríamos muitas organizações com capacidade de gestão e experiência técnica, tudo junto, no mesmo pacote, capaz de recuperar áreas acima de 3 mil hectares. Né? Então, existe essa possibilidade, no arranjo das parcerias, a gente considerar as forças, né, somadas de cada uma delas. Olha, eu sou o proponente, eu tenho muita capacidade de gestão, ainda que a maior parte da minha experiência não seja realmente de recuperação. Mas, digamos, a ONG aqui que eu vou me associar, da região tal, já faz isso há muito tempo, ela é fera nessa área. Uma outra ONG de uma outra região que trabalha com indígenas também já faz isso há muito tempo, é fera nisso daqui. Uma terceira aqui com não sei o que, com assentamento. Esse arranjo aqui pode ser feito e essa capacidade vai ser feita uma análise dessa capacidade do arranjo que está sendo proposto. Tá? Então, a resposta é sim, positivo. Existem valores limitados para cada item. Exemplo, sementes, mudas, ATER, pesquisa, capacitação, planilha. Tá. Vai ser feita uma análise de custo. Né? Não, bom, sendo objetivo, a resposta é não. Tá? Limites, essa é mais uma pergunta de orçamento. Eu já vou falar logo quais são os limites de referência máximos que a gente estabeleceu. Né? Então, o primeiro eu já falei que são 35% para recursos humanos próprios. Aí estou falando de contratação de CLT mesmo. Tá? Depois, 45% na soma de recursos humanos com a contratação de prestação de serviços especializados. Na parte de custos administrativos, foi feito duas possibilidades de recorte. 15% no caso do projeto ser gerido a partir de um escritório local, aquele escritório próximo ali da área, na Amazônia, próximo ali da área, que contribua para o desenvolvimento local, 15%, ou 10% se for feito a partir de um escritório central, por exemplo, tem organizações que têm escritório aqui em Brasília. Se for feito a partir daí, diminui um pouco esse percentual do custo administrativo. E, para a parte da gestão do projeto, tá, a gente estabeleceu um limite de referência máximo de 15%. Fora isso, não tem limite definido de valor para semente, para muda, para assistência técnica. Agora, tudo vai ter que fazer parte da razoabilidade. Né? Já existem diversos levantamentos de custos, a gente vai ser olhado a razoabilidade dos custos, assim como o que eu já falei antes e repito agora, a questão das boas práticas de mercado, né? A questão da tomada de preço, né? Tomada de 3 preços é o que a gente usa como base, ou na ausência da possibilidade da tomada de 3 preços, alguma justificativa, ou se eu não vou escolher o mais barato. Por que eu não vou escolher o mais barato? Por conta da qualidade, por conta de uma série de fatores técnicos. Isso tudo é possível. Tá? O BNDES não exige que seja o mais barato.
Agora, não sendo, a gente vai precisar analisar essa justificativa e aí pode deliberar, deferir ou indeferir essa proposta. Tá? Mas a resposta objetiva à pergunta é não. Tá? Existem valores limitados para cada... Não, não existem. Ok, com essa pergunta... Lembrando só a conclusão, lembrando que o custo é um dos critérios de pontuação da comissão, né? O custo como um todo da proposta. Obrigado, Fábio, por essa etapa de exposição geral, vamos dizer assim, da chamada, né?